Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos ajude a cada dia estar buscando a Ele com mais fervor, porque os dias são maus e o tempo é chegado. Que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, como a palavra dele mesmo diz. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, na sua presença, estou aqui para fazer a sua vontade. E a sua vontade é que a sua palavra seja pregada, seja ensinada, para que teu povo não pereça por falta de conhecimento. Aqui eu estou para levar a mensagem da sua palavra para todos aqueles que quiserem ouvir. Por isso me ajude a transmiti-la para aqueles que não conhecem, a ensiná-la para aqueles que já conhecem, aqueles que já são salvos, aqueles que estão se firmando na fé. Que eu seja um instrumento em suas mãos e me ajude a ser útil no seu reino. Perdoa todos os meus pecados, abençoa teu povo, abra o entendimento da sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos, para mais um estudo da palavra do Senhor, que possamos buscá-lo com mais dedicação. Estamos no fim dos tempos, O fim chegou. Estamos a poucos segundos, não é mais nem minutos, é segundos da volta de Jesus. Então, Mateus 24, do 9 ao 12, nós vamos mais uma vez comentar esse texto. O título do nosso estudo é A Perseguição. A perseguição. Você está pronto para ela? Você está pronto para esta perseguição? Jesus, em Mateus 24, 9, deixou bem claro que iremos passar por esta perseguição. E eu, desde 2020, que falo sobre esta guerra. Em 2020, eu falava: nós estamos em guerra espiritual. Em 2021 eu dizia: estamos em guerra espiritual, vindo para a área física. Em 2022 eu digo: a guerra espiritual. Nós estamos em guerra espiritual, mas também a guerra física no Brasil já chegou. Então, que possamos agora nos revestirmos do poder de Deus, nos revestirmos do Espírito Santo, nos enchermos do Espírito Santo, para podermos ficar firme contra as ciladas do maligno, porque a hora chegou em que todos os que realmente são de Jesus vão ter que provar isto, Então, Mateus 24, 9, nos diz o seguinte. Os irmãos já estão cansados de ouvir esse texto. Eu tenho falado muito nesse texto. Vou ler mais uma vez. Aliás, eu vou ler bem aqui o 7, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então preste atenção, porque se levantará nação contra nação. Nós estamos vivendo isto, nação se levantando contra nação. Isto não é a Terceira Guerra Mundial, é guerra de nação contra nação. Mas Jesus diz também que reino contra reino. Então Jesus diz o seguinte:
Ele não diz reinos, ele diz reino. Reino contra reino. Esse reino contra reino é o reino de Deus e o reino de Satanás. Este reino é o reino invisível, é o reino espiritual. Este reino é o reino espiritual das trevas, guerreando com o reino da luz. Nós estamos em guerra espiritual, em guerra entre o exército de Deus e o exército de Satanás. Então, eles estão guerreando pelas nações. Preste atenção. Jesus diz isso aqui. Então, a gente pensa que isso aqui é reinos humanos, mas não é. Reino espiritual. É o reino de Deus e o reino das trevas. É aqui no versículo 8, ele diz, aliás, ele dá demais. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome e terremoto em vários lugares. Ele não disse que vai ter fome e terremotos em todos os lugares. Em vários lugares. Então, nós já estamos vendo isto em vários lugares. E no versículo 8 ele diz, porém, tudo isto é o princípio de dores. Do versículo 8 para cima, Jesus disse que é o princípio de dores. Mas do versículo 9 para baixo, já é as dores de parir. As dores da mulher parir. Então, as dores da mulher parir começam com a perseguição da igreja. Então, ele diz, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, verso 9 nos diz. Primeiro, sereis atribulados. Segundo, sereis mortos. Terceiro, sereis odiados de todas as nações. Então, Jesus, ele deixou bem claro o que vai acontecer nesses dias aqui no Brasil, porque em outras nações já está acontecendo. Então, nós devemos prestar atenção, meus irmãos. Seja bem-vinda, Laisla. Então, Jesus, em Mateus 24:9, ele diz, nós seremos atribulados. Atribulados, nós já estamos sendo. Mortos, muitos cristãos em todo o mundo já estão sendo. Odiado de todas as nações também. Isto já está acontecendo em todo o mundo. À medida que o ódio pelos cristãos aumenta, também aumentará a perseguição e a morte aos cristãos. Você é cristão? Você está pronto? Você está pronto para morrer por Cristo? Você está pronto para dar sua vida por Jesus? Porque a perseguição já chegou, né? Aqui Mateus 24, 10 e 12, Jesus nos diz o seguinte, o que vai acontecer quando a perseguição começar. Então, primeiro começa a perseguição. Depois vem o verso 10, que ele diz assim, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, quando a perseguição começar, então, em outras nações, esta perseguição já começou, os crentes já estão sendo mortos, já estão sendo presos, já estão odiando, né, os cristãos. No Brasil, esse ódio já existe, a perseguição também, só que agora vem para o lado físico. Preste atenção. Prepare o seu psicológico, prepare o seu emocional, porque isto está acontecendo e é só o começo. Então, Jesus nos diz que nem todos estarão prontos
prontos para ela, certo? Nem todos estarão prontos para esta perseguição. Jesus diz neste tempo, que tempo? Neste tempo. Então, neste tempo significa o tempo da perseguição, o tempo em que os cristãos serão perseguidos, serão atribulados, serão mortos e serão odiados, né? Porque nem todos serão mortos, mas todos serão odiados de todas as nações. É por causa do nome de Jesus. Então, Jesus disse que nesse tempo, o tempo da perseguição, no tempo da perseguição, Jesus nos diz que muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que é que estamos vivendo nos nossos dias? Isto já está acontecendo. Muitos estão traindo. Traindo quem? Traindo a Jesus, traindo os verdadeiros filhos de Deus. Essas pessoas se dizem ser de Deus, mas estão traindo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra que nos ensina as verdades. Essas pessoas estão traindo, não estão querendo mais seguir, com medo de serem mortas, com medo de serem odiados pelo sistema. E Jesus disse que isto iria acontecer quando começassem a perseguição. Então, muitos hão de se escandalizar. Hoje a gente vê as pessoas dizendo, os crentes estão fazendo isso e aquilo, estão apoiando fulano e cicrano e estão escandalizadas. Por quê? Porque elas não querem seguir a palavra de Deus. Então, está ou não acontecendo isso nos nossos dias? Está acontecendo. E mais coisas veremos. Está se cumprindo exatamente o que Jesus falou. E a tendência é somente aumentar. Quanto mais a perseguição vier, principalmente para a perseguição, a nossa vida correndo risco, mais pessoas irão se escandalizar e irão trair a palavra de Deus, irão trair aqueles que se mantiverem firmes na palavra de Deus. Então, devido esta perseguição que Jesus diz, devido quando isto estiver acontecendo. Quando isto o quê? Quando então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, isso já está acontecendo. Nós já estamos vendo as pessoas apostatando-se da fé em Jesus e pregando heresias, são os falsos profetas, porque eles sabem, se permanecerem firmes na verdade de Jesus, o sistema irá matá-los fisicamente. Mas Jesus diz, quem ganhar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, ganhá-la-á. Então você tem só uma escolha. Ou você perde a vida por Jesus, ou você ganha a vida pelo sistema. Se você quiser viver na terra mais um pouco, se você quiser que o sistema lhe dê mais um pouco de tempo de vida nesta terra, então você vai perder a vida eterna. Mas se o sistema quiser tirar a sua vida por você não se curvar a ele, então você vai perder a salvação. Você vai perder o céu. Você vai perder a vida eterna. A escolha Jesus deu. Então está aí e já começou.
Em Mateus 24:11, devido à perseguição, muitos cristãos irão se escandalizar, né? Pois o interesse destas pessoas não é Jesus, não é o céu, e sim a prosperidade neste mundo, e sim uma vida na terra sem sofrimento. Então aparece uma perseguição e a perca de tudo que a pessoa tem. Aquilo que elas conquistaram na terra. Estas pessoas se decepcionarão e abandonarão a fé que dizem ter e irão atrás dos seus verdadeiros interesses, que são as coisas materiais, que são as coisas deste mundo. Elas não vão querer obedecer a Jesus. Aqui em João 6, do 60 ao 69, Jesus relata um grupo de pessoas, os quais, eu não vou ler porque fica muito comprido, vocês podem ler em casa, João 6, do 60 ao 69. Jesus estava pregando sobre ele ser o pão da vida. E um grupo dos discípulos dele, não os 12, mas os outros que seguiam. Jesus tinha vários discípulos, né? Porque discípulos é aluno. Eles acharam aquele discurso muito pesado, muito forte. Eles não gostaram daquele ensino que Jesus deu e se afastaram. Então essas pessoas agora, elas também vão achar isso muito pesado, isso é muito difícil, eu não vou querer me submeter, eu não vou querer perder as minhas coisas, eu não vou querer ser perseguido, eu não vou querer ser morto, e vão apostatar da fé. Então Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Então isto nós já estamos vendo isto acontecer. Cantores, pastores, crentes, apostatando-se da fé, deixando de obedecer a palavra de Deus e obedecendo a palavra do maligno, né? São os falsos profetas. Então, a apostasia já está acontecendo. Estas pessoas, eles já estão se escandalizando, estão já odiando uns aos outros, eles estão odiando os verdadeiros filhos de Deus. Então, no Apocalipse 22, do 18 ao 20, nos diz assim, deixa eu ler bem aqui. Apocalipse, capítulo 22, já a última página da Bíblia. Jesus diz assim, versículo 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, hoje nós temos visto pastores querendo reescrever a Bíblia. São os falsos profetas. Estas pessoas pagarão um preço muito caro. Então, Jesus, ele deixa bem claro o que é que vai acontecer com essas pessoas, né? Mas Jesus continua falando ainda no versículo 12, né? Mateus 24, 12, Jesus continua a nos falar. Mateus 24, 12, ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preste atenção. Versículo 12, Jesus diz que devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos,
no período da perseguição. Isso aqui não é a grande tribulação. Isso aqui, essa perseguição aqui é as dores de parto para a mulher dar à luz. Não é a grande tribulação. A grande tribulação será no tempo que o anticristo estiver governando. Isto aqui nós já estamos vivendo. Isto aqui é para a igreja. Então Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade no período da perseguição, não vai haver justiça, não vai haver respeito aos valores morais, aos valores da palavra de Deus, ninguém vai respeitar nada. Jesus está dizendo o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, quer dizer, vai imperar no mundo a desordem, os valores, o que é certo se tornando o errado e o que é errado se tornando certo para o mundo. Então, o roubo vai ser certo, a honestidade errado. Então, o que significa iniquidade? Iniquidade é o mesmo que injustiça. Nós já estamos vendo o que foi que a gente viu ontem na internet. Os marginais invadindo, roubando as coisas das lojas. Então, a iniquidade já começou a operar no Brasil, mais ainda. E Jesus diz aqui no versículo 12 de Mateus 24, e por se multiplicar e por aumentar a iniquidade, quer dizer, por aumentar a injustiça, por aumentar a falta de moral, não é? As pessoas não vão respeitar, mas não vão ter mais moral, vão ser imorais, como nós já estamos vendo, né? E então, iniquidade é o mesmo que injustiça. O ato ou comportamento contrário à moral, quer dizer, não existe moralidade, e sim imoralidade. Contrário à religião, não há respeito à religião. Eles vão para cima daqueles que adoram a Deus. Eles vão matar, eles vão atormentar, eles vão prender. É isso que Jesus está dizendo no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar a injustiça, e por se multiplicar a imoralidade. Eles não vão respeitar a religião, eles não vão respeitar a igualdade, não vão respeitar o direito de ninguém. Jesus está dizendo que por aumentar isso, o amor se esfriará de quase todos, porque muitos irão perder a fé, muitos irão dizer onde que está Deus. Meus irmãos, preste atenção. A igreja já no Brasil já começou a ser provada. Então, estas pessoas, elas serão completamente perversas. O comportamento ou ação perverso, elas terão, nós já vimos isto ontem. A maldade aumentará. Preste atenção. Quanto mais a igreja for perseguida, mais firmes os verdadeiros filhos de Deus ficarão na fé. Então, esta perseguição, meus irmãos, é simplesmente para uma coisa. Jesus está separando a igreja dele. Jesus está fazendo a separação da igreja Filadélfia e da igreja Laodiceia. A igreja Filadélfia, ela vai permanecer firme em Jesus, seja em que situação for. Mesmo sendo necessário, ela dá a vida dela por Jesus, mas se manterá firme na palavra de Jesus. Mas a igreja Laodiceia não permanecerá. Ela apostatará da fé, ela negará Jesus. Então preste atenção, nós já estamos vivendo esta perseguição. Então a perseguição está vindo
para revelar quem verdadeiramente é a igreja de Jesus e quem não é. A minha pergunta para você é: você está pronto? Você está pronta para a perseguição que Jesus fala em Mateus 24:9? Você está preparado para isto? Pois se prepare. Se você é a igreja de Jesus, você deve preparar o seu psicológico, a sua mente, para enfrentar o sistema da besta, pois ele já chegou. Então, você está preparado? Ou você o negará na primeira pressão que o sistema lhe der? Então, você está preparado para permanecer firme na palavra de Jesus? Ou você negará esse Jesus na primeira pressão que o diabo, com o sistema dele, lhe der? Porque o diabo vai dizer, ou nega ou morre. Ou nega esse Jesus ou morre. Aí você vai decidir, mas Jesus já diz, quem perder a vida, ganhá-la-á. Mas quem ganhar a vida, perdê-la-á. Então, essa é uma escolha de cada um. E Jesus está vindo, e Jesus está permitindo esta perseguição. É para que seja revelado a verdadeira igreja dele e a que diz que é. Então, é muito fácil seguir uma pessoa quando tudo está bem em nossas vidas. É muito fácil, né? Ir à igreja, orar e etc. Rezar, orar, dizer que é de Cristo, na bonança, né? Mas na hora que vem a perseguição, é que você realmente dá a prova a Deus de que você realmente ama mais a Ele sobre todas as coisas do que as outras coisas, né? O difícil é permanecermos firmes com uma pessoa que, por se manifestar a sua fé nele, ou nela, né, em Jesus, nela, todo isto trará perseguição, tribulação, perca da sua liberdade, do seu trabalho, bens, família e até mesmo a sua vida. Então é nessa hora que você vai provar que Jesus é realmente a pessoa mais importante para você, assim como Abraão provou para Deus, né, dando o seu único filho. Aquilo que Deus pediu, ele deu. Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, filhos, etc., negar a sua vida, tomar a sua cruz e me seguir, quem não deixar isso não é digno de mim. E Jesus também diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então aqui nós vemos que a iniquidade é injustiça. Então vai haver muita injustiça. Nós já estamos vendo esta injustiça sendo usada para os filhos de Deus, com os filhos de Deus, né? Depois de você saber todo risco que você está correndo por servir a Jesus, você continuará firme com Ele? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Pense bem, porque nós nós estamos enfrentando o sistema do anticristo. E esse governo é perverso, é mau, ele não tem pena, ele não tem compaixão, ele é um governo perverso. Então, esta hora está chegando, a hora da perseguição. Na verdade, já chegou. Então, para nós no Brasil, como chegou para muitos no começo da igreja e em todas as perseguições que houve para os cristãos, e está acontecendo nos nossos dias. Acontecerá no futuro
e na grande tribulação. Então, o povo de Deus sempre foi perseguido. Ele aconteceu no primeiro século da igreja. A igreja foi perseguida, a igreja foi morta, muitos cristãos foram jogados nas arena, não é, de Roma, para serem comidos pelos leões, se atração, né, para aquele povo zombando, rindo, enquanto os cristãos estavam sendo devorados pelos leões. Foram mortos, crucificados, servindo de tochas nos caminhos para alumiar as pessoas, né? Sendo crucificados de cabeça para baixo, sendo mortos nas cadeias e também nas prisões, como no caso de João, que ficou preso muitos anos, né, na prisão, na ilha de Patmos, e lá são muitos cristãos. Então, os cristãos sempre foram perseguidos, como foi no começo da igreja, também será no final da igreja. Então, aqui em Mateus 24, do 15 ao 21, nos diz assim, do 15 ao 21, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Então aqui está falando da perseguição, né, que houve para o povo, né. No Apocalipse 6, do 9 ao 11, também fala disso, né. Vou ler bem aqui, dos que morreram, Apocalipse 6, dos que morreram por causa de Jesus, os cristãos que morreram em todos os séculos, morreram por causa da palavra de Jesus. Apocalipse 6, 9, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, estes cristãos são aqueles que morreram em todos os séculos, em toda a perseguição da igreja na terra, depois que Jesus subiu ao céu e os apóstolos e os discípulos de Jesus começaram a pregar e serem perseguidos. Então, daí começou a perseguição contra a igreja de Jesus e a morte. E nós sempre fomos perseguidos, nunca deixamos de ser perseguidos. E nessa passagem de Apocalipse 6, do 9 ao 11, fala destas pessoas que foram assassinadas por causa de Jesus. No Apocalipse 24, também lá nos mostra. Esses aqui do Apocalipse 24 será na grande tribulação que eles serão mortos por causa de Jesus, do nome de Jesus. Então, todos os cristãos do começo da igreja até o final serão perseguidos. Por que Jesus permite isso? Para que a sua igreja se chegue a ele. Então, no começo da igreja, os cristãos foram muito perseguidos, atribulados e mortos. Em Estevão, Atos 7, do 54 ao 60, Estevão foi o primeiro cristão que foi morto por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Tiago, o discípulo de Jesus, Atos 12, do 1 ao 3, Tiago também foi morto por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus. Tiago foi o primeiro discípulo de Jesus a ser morto. E também Pedro e João presos, Atos 4, do 1 ao 4, presos por causa da perseguição da igreja, do povo de Deus, e tem muitos, leia o livro de Atos,
que você vai ver a perseguição. Então, os apóstolos foram perseguidos e mortos, mas não negaram a sua fé. O único que negou a fé foi Judas, aquele traidor, porque ele não pertencia ao povo de Deus. Então, estas pessoas que se dizem de Deus, então Deus manda as perseguições para elas serem reveladas, para realmente elas mostrarem, para todos verem que elas não são de Deus, que elas não creem, não obedecem a Deus. Vou ler bem aqui João 6:64, que nos diz assim. João 6, versículo 64, nos diz assim: Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, aqui no versículo 64, Jesus está falando de Judas e também de alguns, né, que eram discípulos de Jesus e que não estavam crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas estavam seguindo a Jesus como muitos hoje já estão, somente por interesse nas coisas materiais. Em João 8:31, Jesus começa uma conversa com um grupo de judeus que se disseram ter crido em Jesus como Salvador. Então, Jesus começa dizendo para estas pessoas que a evidência dos verdadeiros discípulos dele, Jesus, era a permanência na palavra de Deus. Era na permanência na palavra dele. No versículo 32 de João 8, Jesus diz que aquele que verdadeiramente é discípulo dele, essa pessoa conhecerá a verdade, e a verdade libertará este verdadeiro discípulo. Então, Judas foi um discípulo e se tornou um apóstolo, mas nunca ele conheceu verdadeiramente a verdade que é Jesus. Ele nunca creu em Jesus como Salvador. Ele nunca conheceu verdadeiramente a verdade que é Jesus. Ele nunca foi liberto dos pecados, porque ele nunca creu verdadeiramente em Jesus como Salvador da sua vida. Ele seguia Jesus só por interesse nas coisas materiais e muitos estão nesta situação. Estes são os falsos profetas. Na primeira oportunidade que tiverem, trairão a verdade. E muitos estão traindo a verdade. Então Judas, o traidor, passou 3 anos e meio com o próprio Jesus. Isto nos mostra que não importa a quantidade de tempo que a pessoa tem em alguma igreja, em algum templo. O que importa mesmo é a sua fé em Jesus Cristo, é a sua permanência em Cristo, é a sua, comunhão com Deus, é a sua obediência à palavra de Deus. Então, essas pessoas que andam seguindo a Cristo só no interesse nas coisas deste mundo, na primeira oportunidade que essas pessoas tiverem, elas vão trair Jesus, elas vão abandonar a fé. É por isso que está vindo esta perseguição para os cristãos, para que essas pessoas sejam reveladas, sejam manifestas, para que todos vejam que essas pessoas não servem a Jesus. Só vai permanecer firme com Cristo nesta perseguição aqueles verdadeiros filhos de Deus. Aqui em Lucas 9:26 diz assim: Porque qualquer que de mim
e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então Jesus vai voltar, e aquelas pessoas que se envergonharam dele, ele vai se envergonhar destas pessoas diante de Deus e não vai querer elas no seu reino, não vai aceitar. Então a minha pergunta para você é: você está pronto mesmo para sofrer, se necessário for, por Jesus? Você está, meu irmão? Aqui em Marcos 6, do 14 ao 29, João Batista perdeu a cabeça por se manter firme na palavra de Deus e nos valores morais e espiritual, por se manter firme na palavra de Deus e nos valores que ela nos ensina. João Batista foi morto, mas não negou a fé. Não desfez nenhuma palavra do que ele cria, do que Deus mandou ele falar. Uma coisa eu lhe digo: a perseguição aos cristãos brasileiros no Brasil já começou. Agora iremos saber quem realmente são discípulos de Jesus, quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quem nasceu da água e do Espírito e quem não nasceu. Quem é a igreja de verdade, quem não é. Se prepare, pois Jesus já está tirando a igreja Filadélfia do meio da igreja Laodiceia. Agora sim, as duas igrejas irão mostrar as suas obras, né? Será nítido as obras das duas igrejas, pois as obras das duas estarão sendo expostas para todos verem realmente quem é a igreja Filadélfia e quem é a igreja Laodiceia. Então você pode ler em João 3, do 20 ao 21. Jesus diz que o que as trevas não quer vir a Jesus para que as suas obras não sejam manifestas, porque as obras é do mal. E aquela que tem as obras feitas em Deus, ela vem a Jesus, porque ela quer revelar as suas obras, porque são boas. Então, a cada dia que passar, as duas igrejas visivelmente terão as suas obras expostas para todos verem quem é quem. Então, esta perseguição vai mostrar quem é a igreja Filadélfia e quem é a igreja Laodiceia. Que tipo de igreja você é? A igreja Filadélfia, que tem pouca força, mas Jesus está dentro dela. Apocalipse 3, do 1 ao 13. Ou a igreja Laodiceia, que é uma igreja morna e que só pensa nas coisas deste mundo. Para a igreja Laodiceia, Jesus diz: por tu seres morna, eu estou a ponto de te vomitar. Para esta igreja Laodiceia, Jesus diz ainda, né? Vou ler bem aqui Mateus, aliás, Apocalipse 3, do 18 ao 20, que Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está aqui aconselhando esta igreja. Está aconselhando essa igreja a se... Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Então Jesus está dizendo, vocês têm que vir a mim. Comprar esse ouro refinado pelo fogo, quer dizer purificado. Vocês têm que ser purificados por mim, senão vocês não vão embranquecer as vestes de vocês, vocês não vão poder vir para o céu, é isso que Jesus está dizendo. Então, esta perseguição é este fogo, é o fogo do Espírito na vida do salvo, purificando, tirando as impurezas, mas você tem que se arrepender. Você tem que vir a Jesus arrependido dos seus pecados. Você tem que confessar os seus pecados e abandonar para que Jesus entre na sua vida, porque a igreja Laodiceia, Jesus não está dentro dela. Jesus está à porta batendo, querendo entrar. Esta igreja é morna, ele não quer Jesus dentro dela porque ele não quer ser mudado, ele não quer ser transformado, ele não quer abandonar as coisas do mundo. Pense bem. Jesus está tratando com a igreja dele é a igreja Filadélfia. A igreja Laodiceia, ele está aconselhando que se arrependa, que venha para ele, para ser lavado, para ser purificado, como o ouro é purificado no fogo. Então, Jesus está vindo com fogo para purificar a sua noiva e fazer a separação entre a igreja Laodiceia e a igreja Filadélfia. Então, esta purificação com fogo é esta firmeza em Cristo. Eu abandono tudo, eu abandono minha casa, minha família, meus querer nessa terra, meu querer nesta terra, meu eu, a minha vida, eu entrego tudo em tuas mãos, meu Senhor. Então você está disposto a dar sua própria vida, como Isaac aceitou seu sacrifício que Deus queria. Então você está disposto a ser esse sacrifício, dar sua vida por Jesus? Você está disposto a isto? Ou não? Na primeira pressão que o sistema lhe der, você vai negar a fé? Então a hora do arrebatamento está chegando. A mulher já vai dar à luz. A mulher representa a terra de Israel. A terra irá em breve ter 2 filhos. Assim como Rebeca teve, né? Rebeca teve Esaú, que representava o homem terreno, o homem da iniquidade, que representava Satanás. Então, Rebeca era a mulher de Jacó, ou melhor, a mulher de Isaac. Rebeca era a mulher de Isaac. E Rebeca ficou grávida de gêmeos. Ela ficou grávida de Esaú e de Jacó. Então, Rebeca teve primeiro Esaú. Esaú representa o mal. E depois ela teve Jacó. Então a terra hoje representa Rebeca. E a terra em breve vai ter 2 filhos. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. A Rebeca também teve Jacó, que representa Jesus. Então Jacó representa Jesus. Então Jacó, ele nasceu por último, ele era o segundo filho a nascer. Mas agora vai ser o seguinte, a mulher vai ter primeiro que expulsar o Jacó da terra. Jacó representa Jesus. E aqui na terra representa a igreja, que tem Jesus dentro dela. Então primeiro a mulher vai ter que parir Jacó, ou melhor, expulsar a igreja da terra, para depois o Esaú, que representa Satanás,
governar na terra. Então, Jacó, quando já era jovem, teve que fugir da sua terra para que Esaú ficasse mandando lá. Então, Jacó representa Jesus, que representa a igreja nos nossos dias. A mulher é Israel, que teve os 2 filhos. Então, de Israel saiu Jacó e saiu Esaú. Esaú representa o mal, que representa Satanás, que representa o anticristo, que eu acredito que vai sair de Israel. E Jacó representa Jesus, que representa o descendente de Davi, que representa a igreja nos nossos dias. Porque Jesus está dentro da igreja, está dentro de mim e de você, na pessoa do Espírito Santo. E que vai ter que primeiro sair dessa terra. Primeiro a mulher tem que expulsar, né, do seu ventre a igreja. E se expulsar significa o arrebatamento. Então a terra, ela está perto de expulsar esta mulher chamada igreja. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Então, a terra, ela vai primeiro tirar a igreja dela, que isso se chama parto. Quando a mulher vai dar à luz, ela expulsa a criança do seu ventre, que é o nascimento, para depois a terra ficar vazia. O ventre da mulher fica vazio. E neste ventre dessa terra, Israel tem dois filhos. E esses filhos são o anticristo e o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro representa a igreja. E o anticristo representa aquele representante de Satanás, que vai governar a terra antes do Messias. Então Jesus, ele não vai pisar nessa terra agora. Agora ele vai ficar nos ares esperando a sua igreja ser expulsa dessa terra. Vocês estão entendendo? Então só vai subir aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que embranqueceram as suas vestes, como Jesus diz aqui, dá o conselho para a igreja Laodiceia. Jesus diz para a igreja Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. Então, essa vestidura branca significa purificação. Então, nós temos que estar vestido com essas vestes brancas, com essas vestes purificadas, com esta vida santa. Porque se tiver na sujeira, no pecado, as suas vergonhas estão expostas. E Jesus não vai levar essa igreja. E essa igreja que está assim é a falsa igreja, a igreja Laodiceia, ela vai ficar. Presta atenção, meus irmãos. A perseguição já chegou. E só vai perseverar em Cristo, firme em Cristo, a igreja Filadélfia. Aquela que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquela que se desprendeu de tudo dessa terra, essas coisas não são mais importantes. Aquela que está disposta a dar sua vida por Jesus. E muitos vão morrer. Preste atenção no que eu estou dizendo, não estou amedrontando você. Eu estou lhe avisando e lhe dizendo, prepare o seu psicológico. Aqui em Daniel 11:35 nos diz o que vai acontecer no tempo da grande tribulação para os que quiserem servir a Jesus nesse tempo. E também vai acontecer, agora está acontecendo em outras nações, mas vai acontecer no Brasil em breve. Diz assim, Daniel 11:35, o que é que diz aqui? Alguns dos sábios são aqueles que estão na obediência à palavra de Deus. Não é sábio de ser inteligente, não, nas coisas do mundo, não. Esse sábio aqui
é aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Seja bem-vindo, Berg, Burguês, que o Senhor lhe abençoe. Então, sábio aqui não é de ser inteligente. Esse sábio aqui é de ser obediente à palavra de Deus. E aqui em Daniel diz: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim. Então aqui está falando, Daniel está falando para aqueles que vão estar na grande tribulação, mas também para nós. Jesus diz lá em Mateus 24, 9, não é? Que nós seremos mortos, nós seremos atribulados, nós seremos perseguidos, nós seremos mortos, nós seremos odiados de todas as nações. Então, só a igreja Filadélfia vai se manter firme na palavra de Jesus. Então, só suportará este fogo purificador do Espírito Santo quem realmente é a igreja Filadélfia. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a fé e que possamos estar preparados para esta perseguição que já começou e os irmãos já estão vendo. Desde 2020 que eu falo. Todos os vídeos que eu boto no meu canal, desde 2020, é dizendo: estamos em guerra espiritual. A guerra espiritual está vindo para a área humana. Agora eu digo, a guerra espiritual já está aqui no Brasil, na área visível, na área humana, na perseguição do nosso corpo. E agora Jesus vai fazer a separação total da sua igreja. Aqueles que são igreja Filadélfia vão dar prova para Jesus de que realmente ele é o centro das suas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Mande esta live para frente, que você possa alertar mais pessoas e se prepare, meus irmãos. Compre alguma coisa, vá guardando. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos para esta perseguição, ou se ela já começou. Mas preste atenção, vá guardando alguma coisa para quando ela chegar, que já está chegando, no meu ponto de vista já chegou, você está preparado. Então, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra que nos alerta, que nos ensina, que nos avisa. E muitas vezes nós não queremos acreditar no que estamos vendo, mas que o Senhor abra os olhos dos teus filhos, abra o entendimento, que eles vejam com os olhos espirituais, não com os olhos humanos. Que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para o arrebatamento que está perto e que toda a igreja almeja, mas nem toda a igreja está prestando atenção. Acorde esse povo, Senhor. Eu lhe peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, fortaleça a nossa fé. Precisamos deste revestimento do teu Espírito na nossa vida. Precisamos deste enchimento do Espírito para termos coragem para enfrentar o sistema como a igreja do primeiro século enfrentou, porque estava cheia do teu Espírito. Precisamos do Senhor. Sem o Senhor não conseguiremos. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e que eles estejam prontos para resistirem todo o sistema da besta até o fim. E o fim será o arrebatamento. O Senhor diz lá em Mateus 24, 13, quem perseverar até o fim será salvo. Não será salvo de alma, mas sim do sistema da grande tribulação que vai vir para essa terra, porque nós seremos arrebatados. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Mande esse vídeo para frente, não é? Dê o seu bonzinho, não esqueça de dar não.
Vai lá no meu canal se você quiser, vai lá e se inscreva no YouTube. Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Vai lá e se inscreva lá. Se inscreva, dê o seu bonzinho. Faça o seu comentáriozinho também. E até sábado, no próximo estudo.